Pessoal, mais uma vez aqui o Marlon, agora para apresentar o módulo 4, que vai falar sobre gestão da armazenagem. Aqui os módulos de todo o curso, a gente está aí passando da metade do curso, né? E, como de costume, começando com algumas reflexões. E a pergunta desse módulo é: a função da armazenagem é só proteger e manter a qualidade? Bom, para responder essa pergunta, antes de entrar em alguns tópicos sobre armazenagem agrícola, a gente vai falar um pouco sobre conceitos gerais de armazenagem, começando pela diferenciação entre armazenagem e estocagem. A estocagem se refere à guarda permanente ou temporária de matérias-primas e produtos semiacabados, ou até mesmo mercadorias prontas para o consumo. É o ponto destinado à locação estática dos materiais. Em um armazém pode haver diversos pontos de estocagem. Já a armazenagem é um conceito mais amplo, inclui todas as atividades de um ponto destinado à guarda temporária e à distribuição de materiais, ou seja, um ponto destinado à estocagem e distribuição desses materiais. Incluem-se aí na armazenagem depósitos de armazenagem, almoxerifados, centros de distribuição, etc. E uma coisa que é muito importante, que a armazenagem ela tem função estratégica, diferentemente da estocagem. E aqui algumas vantagens e desvantagens da armazenagem. A armazenagem, ela diminui os custos com transporte, aproxima a empresa de seus clientes e fornecedores, agiliza o processo de entrega e compensa defasagens de produção. Entretanto, ela tem aí as desvantagens de grande mobilização de capital e necessidade de mais controles e gerenciamento. Os objetivos da armazenagem. E aqui a gente não está reforçando mais uma vez, a gente não está tratando ainda de um conceito de armazenagem agrícola, mas de um conceito mais geral de armazenagem, que se aplicaria aí para diversos tipos de armazenamento aí de produtos industrializados, por exemplo. Aí a gente tem aqui como objetivos da armazenagem a transferência, carregamento e embarque. Aliás, começando, né, aqui pelo descarregamento, né, e aí indo do descarregamento para transferência, e aí a gente poderia ir também aqui para conferência, recepção, né, e aí daí a seleção de pedidos, e tem também a parte de administração, que normalmente todos os armazéns eles têm uma parte administrativa junto, em algumas vezes até comercial, e ali o empacotamento, embalagem, consolidação, né? E o carregamento para expedição dos produtos. E aí, em alguns casos, né, continuando ainda aí dos objetivos da armazenagem, a embalagem, a separação, né, de pedidos, né, e mix de produtos, né, o chamado picking, e a gente tem aí também a consolidação, quebra, mistura de cargas. Isso aqui é uma coisa importante na armazenagem agrícola, a gente vai retomar um pouco mais lá à frente. A montagem de kits, operações industriais, né? Tem muitos armazéns e centros de distribuição que eles fazem a finalização da montagem de alguns produtos. Isso é muito comum em eletrônicos, esse tipo de coisa, assim, que os produtos eles vêm semi-montados até um armazém e a finalização do produto, né, a montagem final, ela é feita só nesse armazém antes de ser expedido aí para a loja ou para o cliente final. O centro de distribuição, ele é aí um tipo de armazém, né, que é um local utilizado para armazenar produtos provenientes de diferentes plantas e empresas, mantendo um certo nível de estoque e buscando com isso a redução de custos e o atendimento mais rápido e racional das solicitações de clientes. Trabalha muito com cargas consolidadas na chegada do centro de distribuição e cargas fracionadas na saída, né? Um outro tipo de armazém que a gente tem aí, os transit point, eles são similares aos centros de distribuição, mas sem estoques e com um único fornecedor.
o transit point ele vai ser sempre de um único fornecedor. E ali os produtos recebidos eles já possuem clientes definidos, ele é simplesmente para fazer ali a distribuição, gerenciamento desses produtos. A gente tem também aí o cross-docking, ele parte de um conceito parecido com o transit point, e ele é um sistema ali de distribuição no qual o bem de consumos de diversos fornecedores, e aí é uma diferenciação do transit point, eles chegam a um único ponto e são redirecionados para a expedição aos pontos de consumo. E esses produtos eles são recebidos e diretamente disponibilizados para transporte, novamente sem haver necessidade de estocagem. E eles são movimentados diretamente para caminhões estacionados nas áreas de carga e dali são deslocados diretamente para os clientes, diminuindo os custos de armazenagem. Normalmente de caminhão para caminhão, né? E a gente tem aí um gráfico aqui com a evolução da armazenagem ao longo das décadas, desde a década de 50 até os dias atuais, da onde a gente sai de um conceito que o armazém, do conceito de armazém, né, que serve basicamente para estocagem, aí nos anos 50, 60 até os anos 70, que são os anos 70, eles representam aí uma grande virada em termos de armazenagem, e daí passa para os centros de distribuição, onde a gente passa a ter, além da estocagem, o picking, e depois, aí, pós anos 2000, a gente evolui aí de centros de distribuição para centros de serviços logísticos, onde a gente tem a montagem dos pedidos, a estocagem e, além disso, os serviços de valor agregado aí que são feitos nesses centros de serviços logísticos. E aqui, o que era o conceito antigo da armazenagem, que é um custo de negócio, um lugar para guardar material, que é estático, e a missão é simplesmente gerenciar estoques. É uma coisa com baixo nível de desagregação das embalagens, era uma armazenagem horizontal. E a gente passa, então, a um novo conceito com essa evolução da armazenagem para o armazém como um instrumento para vantagem competitiva. Ele é parte integrante da política de fabricação, marketing, administração de materiais e planejamento financeiro. Isso fica muito claro hoje em dia quando a gente pensa em estratégias de algumas empresas, como, por exemplo, o Mercado Livre, que é uma empresa de logística, mas é também uma empresa de marketing e ela intermediadora de comercialização, porque o Mercado Livre em si não vende produtos, mas ele faz ali várias coisas e esse novo conceito ele é muito aplicado nessa e em várias outras empresas logísticas que a gente tem aí hoje em dia, como o Amazon. E esse conceito ele é dinâmico, a missão é gerenciamento de fluxos físicos e também de informações, ponto muito importante, um alto nível de desagregação das embalagens, aí o picking fracionado, né? A gente consegue montar cestas de produtos. Hoje aí na pandemia a gente faz compras de supermercado pela internet, imagina aí a montagem dessas cestas aí para serem entregues nas nossas casas, né? E a gente passa então a um conceito de armazenagem vertical. E uma coisa muito importante nesse novo conceito de armazenagem é a unitização. Unitizar significa tornar único. O conceito de carga unitizada está vinculado à consolidação de vários volumes pequenos em outros volumes maiores, de tipos e formatos padronizados que agilizam os processos de carga e descarga, evitando-se manuseios desnecessários da carga fracionada. E aí, tipos de cargas unitizadas que a gente tem muito comuns aí na logística são cargas containerizadas e carga paletizada, né? A importância da unitização é que ela consiste na operação de união de mercadorias de peso, tamanho e formatos distintos em cargas de volume unitário, que possibilitam uma racionalização do espaço útil
e maior agilidade e segurança em processos de desembarque e embarque de mercadorias. Aí as vantagens da unitização, a gente poderia citar facilidade na movimentação dos produtos, minimização do custo hora-homem nos processos de logística e transporte, né, de movimentação das mercadorias, a rapidez na estocagem, racionalização do espaço de armazenamento, diminuição das operações de movimentação, melhor aproveitamento dos equipamentos de movimentação e uniformização do local de estocagem. A paletização, ela, que é um dos tipos que eu mencionei no slide anterior de unitização, ela consiste em uma plataforma, geralmente de madeira, eu acho que todo mundo conhece, tem contato, já viu um pallet na vida, mas que também pode ser de outro material, além de madeira, que é a mais comum, como metal, plástico, fibra, etc. E o pallet ele é disposto horizontalmente e a carga é empilhada, né, de forma estabilizada em cima desse pallet, e no pallet ele facilita a movimentação dessa carga através aí de guindastes, empilhadeiras ou veículos de garfo. Uma outra forma de unitização que a gente tem é o container, que é a forma mais utilizada no transporte marítimo, sendo também bastante utilizada no transporte aéreo ou ferroviário, quando as cargas são grandes ou numerosas. E containerizar significa utilizar containers ou contenedores para acondicionar ou agrupar as cargas. Aí a gente tem aqui as dimensões, né, de um container padrão, mas a gente tem aí alguns outros modelos de container. O padrão ele tem essas dimensões, mas tem alguns outros tipos aí também. Tem o container curto, tem o long, e que aí existem variações, e que o container pode ser até refrigerado para o transporte de alimentos perecíveis. Uma operação muito importante onde é feita a unitização é a operação de pré-lingagem, que é a forma de unitização de sacos, né, que são amarrados com cintas e alças ou olhais, possibilitam aí o içamento, que é muito importante no carregamento aí de navios, né? Aqui a gente tem uma foto que exemplifica muito bem aí o que é essa pré-lingagem, né? E a gente tem aqui de alguns outros tipos, né, onde não está utilizando sacos, mas aonde é feito também esse carregamento de navios. Aqui utilizando big bags, né, de produtos a granel, que são colocados nesses grandes bags, para que facilite o carregamento desses produtos, o carregamento e descarregamento desses produtos em navios. Aqui a gente tem também aqui uma outra operação de içamento da carga, né? Aqui são tambores aí parece papelão. E aqui alguns equipamentos que são utilizados no processo aí de armazenagem, dentro de centros de distribuição, armazéns, ou centro de serviços logísticos. A gente tem aí as pistas transportadoras, né? Tanto as pistas com roletes, que são mais comuns aí para produtos grandes, caixas, e alguns tipos de frutas são transportados em roletes, e a gente tem aí as esteiras, que são bastante comuns em produtos a granel e alguns outros tipos de produto. Aqui a gente tem também as estantes, apresentando aí a estante convencional do lado esquerdo e a estante dinâmica, e tem aí também os equipamentos utilizados em elevação. Aqui são só alguns exemplos de equipamentos. Aí nas unidades armazenadoras a gente vai ter diversos tipos de equipamentos, vai variar muito de acordo com o produto que está sendo armazenado, mas aqui um que é muito comum para a armazenagem agrícola, principalmente de grãos, são os elevadores de caneca. Eles são a forma de elevação dos produtos. E aí a gente tem aqui os guinchos de coluna, né, que são muito utilizados aí para içamento, né, de cargas aí dentro dos armazéns. E entrando agora na armazenagem agrícola. Bom, o que a gente tem para falar de armazenagem agrícola? Primeiramente, eu trouxe aqui um layout de uma unidade armazenadora a granel, né, uma unidade armazenadora de grãos, para que a gente tenha um pouquinho aí da ideia
quais as coisas que tem dentro dessa unidade. Eu sei que vocês fazem aí disciplinas específicas de armazenamento, e é onde deve ver isso de forma mais aprofundada. A ideia é que não é entrar de forma aprofundada nisso, é só trazer algumas coisas que são importantes para a logística dos produtos, né? Dessa função da armazenagem aí para o nosso olhar da disciplina de logística. Então, a gente tem aqui algumas estruturas como o laboratório, ali onde é feita a classificação dos grãos, né, e a balança é onde a entrada de todo o armazém a granel é por aí, né? E daí a gente vai para as moedas, e aí em alguns armazéns a gente tem essa figura do silo pulmão, em alguns outros não, ele pode não existir, ou ele pode a gente ter um único silo que ele faz tanto a função de silo pulmão quanto essa função que vocês estão vendo aqui de silo seca-aeração. Aí a gente teria aqui secadores, casa de máquina, né? E a estrutura de armazenagem propriamente dita, que podem ser de armazéns graneleiros ou silos, e a expedição logo ali do lado. A gente vai ver um pouquinho melhor sobre sistemas de armazenamento logo à frente. Aqui é só para já dar uma ideia desse layout de como isso é distribuído. E tendo visto o layout, a gente passa então para o fluxograma. Como que esse grão ele percorre dentro da unidade armazenadora? Ele chega no caminhão, passa pela classificação, se os grãos estiverem dentro de um padrão aceitável ali, ou se não tiverem, a carga pode ser recusada ou pode ter algum tipo de desconto. A partir disso, os grãos são descarregados na moega, né? E após descarregados, eles passam por um processo de pré-limpeza, aqui no item número 2. Do item 2, os grãos eles podem ir para o silo pulmão, caso o secador esteja cheio, ou dependendo da operação da equalização do armazém, eles vão direto ao secador. Vocês vão ver ao final desse módulo que a armazenagem ela é uma coisa que trabalha muito com equalização de fluxos. Isso na logística é fundamental e uma função que é muito comum, tanto dentro do armazém como na função dele logística, é essa questão de equalização. Bom, então o grão ele pode ir para o silo pulmão ou direto para o secador. E daí ele vai sair do secador e ele vai para esses silos aqui, onde o grão ainda não vai ficar armazenado. É um silo que a gente fala para seca-aeração, é um silo onde o grão vai ser estabilizado antes de passar por um processo de limpeza e aí sim ir para os silos ou um armazém graneleiro, onde ele vai ficar armazenado. E ali, depois de um tempo armazenado, ele vai sair ali e ser na expedição, né, ele vai carregar ali para levar esse grão para o seu destino final aí. Bom, eu já trouxe aí, até falando um pouco de silos, armazéns graneleiros, mas quais são os principais sistemas de armazenamento de grãos utilizados no Brasil? Para começar a falar disso, a gente começa aqui com um dos sistemas mais rústicos que a gente tem, que é o armazenamento em palha, né, nos paióis, no paiol, que é conhecido aí, esse tipo de sistema. Normalmente são construções de madeira elevadas do chão, para que não tenha problema aí com umidade, também evitar o ataque de roedores. É um sistema bem rústico, mas que ainda é muito utilizado em pequenas propriedades aí por todo o Brasil. E a gente sai desse sistema mais rústico partindo aí para o sistema convencional, que é o sistema onde os grãos são armazenados em sacaria, né, em sacos normalmente aí de 60 quilos, podem ter pesos diferentes dependendo do produto. A gente tem aqui nessa foto um big bag, né? Mas esse tipo de armazenamento convencional ele é muito utilizado para café e também para feijão e diversos outros produtos. Isso eu estou falando aqui um pouco de grãos, né? Mas a gente tem também aí esse armazenamento convencional para outros produtos que não grãos, mas aqui como eu estou tratando dos principais sistemas de armazenamento de grãos, é isso aí que a gente tem para
mencionar. E a gente saindo do sistema convencional, a gente vai para o sistema a granel. No sistema a granel, a gente tem aí dois, poderia-se dizer, dois grupos muito importantes, né? O grupo aí dos graneleiros, né, ou granelizados. Os graneleiros são os tipos de armazém aí em fundo W ou fundo V, mas o que diferencia graneleiros de granelizados é que nos graneleiros, normalmente, você já tem ali equipamentos como elevadores de caneca, esteiras, roscas sem fim, esse tipo de coisa para movimentação do grão e não precisa de, por exemplo, ir lá uma pá carregadeira para movimentar aquela massa de grão. Já os granelizados, eles são tipos de armazém a granel aí, que são adaptados, como se você pega um grande armazém de fundo plano, aonde você vai ali armazenar esses grãos, e só que você precisa aí de ter essas máquinas para fazer essa movimentação dentro do próprio armazém, muitas vezes, tanto para o carregamento como para o descarregamento desses produtos. E a gente tem aí os silos, né? A gente tem uma foto aqui na parte de baixo de uma bateria de silos. Os silos são estruturas aí que podem ser de metal ou alvenaria e tal, que são muito utilizados para armazenamento de grão, tanto no Brasil quanto fora. E aqui, nessa armazenagem a granel, uma coisa que é muito importante, que tanto em graneleiros quanto silos, é a forma como os grãos são armazenados, né? Que todos têm sistemas de aeração, tem sistemas de termometria. Nessa foto aqui da direita, esses fios que a gente vê descendo aqui, eles são parte do sistema aí de medição de umidade e temperatura da massa de grãos, né? Para fazer o controle aí da necessidade ou não de aeração e de até movimentação desse produto. E a gente sai, então, do sistema granel e entrando num sistema aí que tem se tornado muito importante no Brasil, que é o sistema hermético. Eu trouxe aqui duas figuras, uma apresentando esse sistema hermético de uma forma muito rústica e outra de uma forma mais empresarial, digamos assim, né? Essa rústica é o quê? Aqui ele está enchendo, não sei se é soja ou feijão, esses pets aqui, e enche de uma forma que elimine todo o ar e fecha, veda aquele litro ali, né? E esse grão ele fica armazenado por bastante tempo sem ter problema de infestação de insetos ou de nenhum tipo de deterioração. Eu não sei se vocês já viram isso, mas isso é muito comum em algumas regiões agrícolas do Brasil aí, o pessoal armazenar feijão nesses pets, né? E um outro tipo de armazenamento hermético que a gente tem, que tem crescido muito nos últimos anos, e esse sim é mais importante quando a gente pensa aí em termos logísticos, é o silo bag, né? O silo bag, ele é um tipo de armazenamento que a gente vai tratar dele mais especificamente um pouco mais à frente, vai falar um pouco melhor sobre como que ele funciona e tal, e algumas peculiaridades dele aí, dados dele no Brasil. E outro sistema de armazenamento que a gente tem no Brasil aí é o armazenamento emergencial. Incluem-se aí nesse armazenamento emergencial os armazéns estruturais, que a gente tem o bunker, né, como um tipo de armazenamento estrutural, que é esse da foto que a gente está vendo, que ele tem uma estrutura que vai ajudar a suportar ali a massa de grãos, e depois, muitas vezes, esses grãos eles são tampados com lona, alguma coisa assim. Ele é uma coisa um pouco mais evoluída do que esse armazenamento a céu aberto. E, além disso, a gente tem aí também os armazéns infláveis e os que são chamados aí piscinas de sacaria, né? Onde são feitas assim, paredes de sacaria. Ele é um pouco parecido com esse bunker também, né? E os grãos são jogados ali dentro e ficam armazenados dessa forma. Mas por isso que são tipos de armazenamento emergencial, né? Bom, agora que a gente viu os sistemas de armazenamento e alguns tipos de unidades armazenadoras, aí, alguns grupos de unidades armazenadoras que a gente fala agora de uma classificação quanto à localização dessas unidades armazenadoras. E a gente vai ter aí, então, os armazéns que a gente fala fazenda ou produtor, que são os armazéns que ficam dentro da propriedade rural.
A gente tem aí também os armazéns coletores, que ficam localizados nas regiões de produção, mas fora das propriedades rurais. Eles são armazéns aí que vão receber aí de diversos produtores. E a gente tem aí, além desses armazéns coletores, a gente tem também os armazéns subterminal e terminal. O subterminal são armazéns que estão localizados aí normalmente no meio do caminho desse grão, da produção até o destino final de consumo. Em estações de transbordo, por exemplo, quando a gente vai fazer a troca aí do modal, a gente precisa ter um armazém para equalização do fluxo. Lembra aí que eu falei em alguns slides para trás dessa questão de equalização, né? A gente pensa que estão chegando ali diversos caminhões, só que para encher um comboio ali de uma locomotiva com diversos vagões, gasta-se muitas carretas. Então, é preciso que cheguem diversas carretas e que estoque uma certa quantidade de produto, para daí, então, vai continuar chegando carreta, mas você pode iniciar o processo de carregamento da locomotiva, né? Então, a gente demanda aí essa equalização desses fluxos aí, que a locomotiva ela carrega muito mais do que as carretas. E aí a gente tem os armazéns terminais, que eles estão localizados aí nas indústrias, né, esmagadoras ou nos portos, e são armazéns importantíssimos para a logística, né? Funcionam aí normalmente com um giro muito alto. A gente vai falar um pouco melhor à frente aí o que é esse giro, a rotatividade, mas os grãos, esse armazém, ele enche e esvazia, assim, inúmeras vezes ao longo de uma safra, né? São normalmente poucos armazéns terminais que a gente vai ter quando a gente olha a rede armazenadora do Brasil, só que são normalmente armazéns grandes, com muita capacidade estática e que tem um giro muito elevado. Bom, entrando agora nas limitações da armazenagem agrícola, a gente vai começar a falar um pouco sobre o balanço entre produção de grãos e capacidade estática de armazenagem. A gente trazendo aqui dados ainda da safra 17/18, a gente tem aqui uma safra de 226 milhões de toneladas de grãos ante uma capacidade estática de armazenagem de 162 milhões de toneladas. E a gente observa no gráfico aqui a defasagem que foi ocorrendo ao longo do tempo entre a armazenagem e produção de grãos. Isso aí acontece também muito pela entrada da safrinha e crescimento da safrinha no Brasil, né? Essa questão da gente ter 2 safras de grãos e a rápida expansão da agricultura que a gente experimentou aí desde das décadas de 90, 2000 até 2010. A gente tem assim o crescimento da produção agrícola sempre aumentando a uma taxa muito grande e a armazenagem nem sempre crescendo a taxas tão elevadas, né? Isso gera, então, um déficit de armazenagem de grãos. A gente tem aqui um mapa da Conab, né, apresentando aí o déficit superávit da capacidade estática no Brasil. A gente tem aqui a comparação entre capacidade estática e produção, e a gente vê que na maior parte do território nacional impera o déficit de armazenagem, mesmo que seja esse déficit pequeno, nessa cor aqui, clarinha aqui, um rosa, né? Não déficit, a gente tem capacidade de armazenamento inferior à produção. Então, pegando ali aquelas informações que a gente apresentou no slide anterior, a gente tem um déficit de 64 milhões de toneladas. E se a gente olhar a recomendação da FAO, que ela recomenda que a capacidade de armazenamento ela seja 20% maior que a produção, esse déficit ele chega a 109 milhões de toneladas. Isso com dados da safra 17/18. E agora, recentemente, a Conab divulgou aí um déficit de 120 milhões de toneladas. Porém, quando a gente fala sobre essa comparação ali, é muito importante a gente citar algumas coisas aqui para que todo mundo
não fique assim falando, nossa, falta armazém demais no Brasil e tal. Não é bem assim, porque tem algumas considerações importantes quando a gente fala sobre a oferta de armazenagem no Brasil. O Brasil é um dos poucos países no mundo que tem duas, em alguns lugares até três safras, que a gente tem o clima que permite isso, e quando tem, por exemplo, sistemas de irrigação e tal, a gente pode trabalhar com um número de safras maior. Isso faz com que os armazéns eles tenham um giro, uma rotatividade. O que é esse giro, essa rotatividade? São quantas vezes um armazém consegue encher a sua capacidade estática dentro de um ano. Por exemplo, se ele tem uma capacidade estática de 20 mil toneladas e ele encheu uma vez, esvaziou, encheu outra vez dentro do mesmo ano agrícola, você teria ali um giro de 2, né? Que ele teve a sua capacidade estática preenchida 2 vezes. Isso aí que é o giro que a gente fala. E esse giro, ele traz um conceito aí de capacidade um pouco diferente da estática que a gente tratou anteriormente, que é a capacidade dinâmica, que é essa capacidade de produtos que passam no armazém ao longo do ano. E tem uma outra questão que é muito importante também da gente trazer aqui, frisar, da decisão do produtor em armazenar esse grão. E aí tem vários pontos relacionados a essa decisão do produtor, que muitas vezes nem sempre é uma questão de capacidade, sim de localização. Essa questão do déficit de armazenagem é muito importante, essa questão da localização dos armazéns, porque a gente tem um vídeo que vocês vão assistir também adicional aqui desse módulo, que ele vai falar um pouco aí sobre essa questão de alguns armazéns aí, no vídeo trata dos armazéns da Conab, né? Armazéns públicos que estão ociosos e não sendo utilizados em regiões onde a gente tem talvez déficit de armazenagem. E, e isso acontece não só com armazéns públicos, mas também em algumas vezes com armazéns privados, às vezes você tem em uma cidade um armazém que não enche e na cidade vizinha você tem o grão sendo jogado no chão. Mas talvez o custo e o deslocamento para levar essa carga da onde ela foi colhida até esse armazém, o produtor opta por não levar. E porque muitas vezes é possível fazer isso? A gente tem que lembrar do clima seco que a gente tem no inverno no Brasil, então, que é dominante em uma parcela significativa das regiões produtoras ao fim da safra, que ele permite ao produtor deixar os grãos ao tempo, né, a céu aberto por alguns dias ali ao final da safra, porque ele sabe que naquele período não vai chover naquela região. Tem uma probabilidade, um risco de chuva muito pequeno, então ele opta por tomar esse risco ao invés de ter um custo de movimentação dessa carga até um armazém onde ele poderia armazenar esse grão de forma mais adequada, né? Bom, aí a gente trazendo aqui agora, falando sobre produção e armazenagem, né, os principais estados no Brasil, em relação à produção, a gente tem que 75% da produção de grãos no Brasil, ela está concentrada em 5 estados, que são em Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul. Aí, principalmente, né, destaque para a região centro-oeste e região sul do país. E a gente tem, nesses, uma produção de 169 milhões de toneladas nos 5 estados, sendo que a capacidade de armazenagem é de 117 milhões. Então, a gente vê aí que tem um desbalanço, né, dessa capacidade de armazenagem com a produção, e a gente tem aqui embaixo a capacidade estática de cada um desses estados. E aí eu vou destacar aqui a questão do Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul ele é o 5º estado do Brasil em termos de produção, mas quando a gente pensa em capacidade de armazenamento, ele vai aí para a 7ª posição. Então, ele é um estado bem desbalanceado, que tem ali um déficit mais considerável. Bom, e trazendo aqui agora a localização dos armazéns por todo o Brasil,
a gente tem aqui o mapa do lado esquerdo e dois gráficos que colocam a distribuição da capacidade estática por região e o gráfico de baixo apresentando a distribuição quantitativa, né, a quantidade de armazéns por região. E aí, tanto no mapa quanto nos gráficos, a gente consegue perceber aí que a região sul concentra um grande número de armazéns, só que são armazéns menores, mais antigos, muitos silos, armazéns de produtores, cooperativas, etc., aí, né, condomínios de produtores. Em contrapartida, a gente tem aí a região centro-oeste, que tem aí apenas 1/4 em número de armazém, mas quando a gente olha em capacidade estática, ela tem uma capacidade estática muito significativa. Isso quer dizer o quê? Que nessa região centro-oeste, aí, nos estados de Goiás, Mato Grosso, você tem grandes armazéns graneleiros, né? Armazéns que têm uma capacidade estática de armazenamento muito grande. É um perfil de armazenamento um pouco diferente desse perfil de armazenamento lá da região sul, por exemplo. E aqui só uma informação, não está aqui nos gráficos, mas que é importante também, a gente tem na região sudeste, ali São Paulo, Minas, a região que predomina o tipo de armazenamento convencional, né? Muito por conta do histórico, né? Que antigamente mesmo o milho ele era armazenado em armazéns convencionais também, mas principalmente para o armazenamento aí do café, que esses armazéns eles cresceram aí nessa região sudeste, principalmente nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Bom, e falando agora sobre as consequências do déficit de armazenagem, o déficit de armazenagem ele gera pressão nos sistemas logísticos, causando aí elevação do custo, ele obriga o produtor a vender os grãos muitas vezes com um preço não muito bom, né, gerando aí essas vendas concentradas, porque ele precisa tirar o produto da propriedade, porque ele está colhendo, ele precisa colocar esse produto em algum lugar. Se ele não tiver um armazém para a guarda desse produto, essa venda ela precisa ser feita logo na colheita, né, ao fim da safra. E a gente tem aí os riscos de perda na colheita, né, porque se esse produto ele é armazenado no chão, a céu aberto, a gente tem aí diversos riscos, né? Sistemas inadequados de armazenagem, né? Novamente isso que eu acabei de mencionar, e isso tudo gera baixa eficiência na cadeia logística como um todo. Bom, falando sobre a localização da armazenagem, a gente destaca aqui dois pontos aonde faltam, a gente poderia dizer assim, que faltam armazéns. É tanto a armazenagem em fazenda quanto a armazenagem portuária no Brasil. Que além do déficit de capacidade, a gente tem esse problema da localização da rede de armazenamento, que ela é mal distribuída. Isso se dá muito pela forma como essa rede foi crescendo também, foi construída. Porque muitas regiões de São Paulo, onde foram construídos armazéns no passado para armazenamento da produção de café, hoje essas regiões não produzem mais café. Isso causa que ali tenha um superávit de capacidade estática de armazenamento. Em contrapartida, a gente teve uma rápida expansão da fronteira agrícola em muitas regiões do Brasil, como Matobá, região, mesmo Mato Grosso, várias regiões do Mato Grosso. Isso gerou muito mais rápido a implantação da lavoura do que a construção de um armazém. E a gente pensando que é um investimento muito grande, é uma aplicação onerosa, né? Então, isso causa aí esse descompasso, né? Então, a gente tem no Brasil apenas 14% de armazenagem na fazenda, e sendo aí que 40% está aí em região urbana, né? Esse armazenamento em região urbana, ele está muito concentrado no consumidor final, né, na indústria, ou mesmo supermercados, atacadistas, ou em muitos casos aí, tipo, alguns armazéns coletores, né, mas que estão localizados aí em região urbana, em grandes centros logísticos, coisas assim do tipo. E a gente tem aí essa armazenagem dita rural, que não é em fazenda, são aqueles tipos de armazém coletor que eu mencionei no slide anterior, né? E o porto,
Por que é essencial aí essa armazenagem aí nos terminais portuários aí? Porque ela promove a eficiência das rotas logísticas. A gente já falou em aulas anteriores, apresentou em alguns momentos questões de filas de caminhões nas rodovias, nas estradas, e isso acontece muitas vezes por uma deficiência de armazenamento e de pátios para os caminhões pararem nessas regiões portuárias. As regiões portuárias, a gente enfrenta aí muito problema de espaço. Às vezes o porto foi construído há muitos anos atrás, a cidade cresceu no entorno e não tem espaço para construção e ampliação aí dos armazéns que lá existem, né? Então esses armazéns portuários, eles são armazéns assim que precisam ter uma eficiência super alta, um giro muito elevado para que o sistema não fique descompensado, porque uma coisa que eu já mencionei no slide anterior, do descompasso entre o volume carregado por uma carreta e por uma locomotiva, vocês pensem nisso quando a gente fala em navio, né? Então, um porto que recebe muita carga, principalmente de caminhão, e a gente já falou em aulas anteriores da concentração do transporte de cargas agrícolas no Brasil no modal rodoviário, então a gente tem aí esse descompasso, esse problema. Uma carreta, ela carrega ali o quê? 40 toneladas de grão? E quanto cabe num navio? Então, assim, quantas carretas são necessárias? Então, se a gente não tiver armazéns que equalizem esse sistema e esse processo, a gente vai ter constantes problemas de fila, tanto de caminhões quanto filas de navio, porque muitas vezes a fila gera de navio também lá no mar, né, o line-up de navios esperando para serem carregados. Por quê? Porque o seu armazém esvaziou carregando o último navio, você não tem carga suficiente ainda, o fluxo que chega de carretas é muito menor, e isso gera aí um problema, aí um descompasso que é muito importante aí, que a gente precisa olhar isso com cuidado para pensar em sistemas logísticos mais eficientes. E aí tem várias alternativas que podem ser pensadas, tanto a ampliação dos armazéns aonde isso é possível, quanto a redução do transporte de cargas agrícolas pelo modal rodoviário. A gente pode pensar aí também em portos secos, né, que são um tipo de estrutura que ele faz o desembaraço aduaneiro, né, o desembaraço fiscal numa região mais ao interior, e você pode ter a carga armazenada ali e ela descer de uma única vez para o porto de uma forma mais eficiente e de um jeito que seja mais rápido, né? E, enfim, muitas outras alternativas que podem ser discutidas e trabalhadas, mas essa questão da localização da armazenagem, ela é um ponto super importante. Continuando falando aí sobre a localização, a gente traz aqui apenas para comparativo alguns grandes países produtores de grão, assim como Brasil, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Austrália, e os percentuais de armazenagem em fazenda que esses países têm. Então, a gente vê a diferença entre o Brasil e esses outros países, e aí o descompasso, né? E algumas medidas aí que a gente tem para solucionar esse descompasso da localização dos armazéns, a gente tem aí o PCA, né, que é o Programa para Construção e Ampliação da Armazenagem. Além do PCA, a gente tem alguns outros programas aí que o governo vem criando desde lá de 1974, com a criação do Pronasem. Vários programas foram criados aí para ampliação da rede de armazenagem no Brasil. Só que muitas vezes os produtores eles não tomam esse crédito porque o valor é muito alto. Então, assim, não é um risco para qualquer produtor tomar, precisa ser grande produtor para conseguir construir o seu próprio armazém. E aí, muitas vezes os produtores ficam sem investir na pós-colheita, por conta da burocracia que existe para acesso a esses programas e pelo valor elevado mesmo do investimento.
E aí a gente vai trazer aqui nos vídeos sugeridos também uma alternativa, né, para mitigar esses problemas. Esse vídeo que está aqui na parte de baixo, esse link da parte de baixo, ele trata, né, sobre os condomínios de armazéns, que é uma forma de produtores se reunirem para mitigar aí esse investimento, né? Você vai acabar tendo um investimento menor, você tem uma menor burocracia também para facilitar, porque você reunindo várias pessoas, você simplifica, né, o processo, você vai ter gastos ali uma única vez, e é uma forma aí de reduzir esses problemas que a gente vê nas fotos aí. Uma outra forma que tem crescido muito no Brasil nos últimos anos, e eu falei lá no slide anterior nos sistemas de armazenagem, são os silos bolsa, né? Eles são utilizados tanto para grãos quanto para silagem, né, aí do pessoal que trabalha com gado leiteiro, utiliza muito fazer a silagem do milho ainda verde ou da cana, de várias fontes aí de carboidrato, né, e proteínas. O, o silo bolsa ele consiste em um túnel de polietileno de alta densidade, constituído aí de 3 camadas, sendo que 2 internas pretas e uma exterior branca, constituída de dióxido de titânio, responsável por conferir mais resistência e reflexão dos raios solares, que poderiam causar ressecamento aí nessa lona. E aí a gente tem aqui algumas fotos de silo bolsa, na direita ali ele está sendo enchido, né, as outras aqui de silos já fechados. E em 2017, os silos bolsa eles armazenaram 16 milhões de toneladas de grão, principalmente milho. Esse dado aí é segundo a empresa argentina Impesa, né, que ela domina aí mais de 2/3 do fornecimento desse tipo de material no Brasil. O silo-grão ele pode ser montado em qualquer lugar, desde que você nivele ali o terreno, tire as irregularidades, uma coisa que possa rasgar a lona, ele não tem muita restrição. Então, assim, uma forma de armazenagem muito mais interessante do que, por exemplo, deixar o milho a céu aberto, né, exposto lá, e que tem muito menos risco e preserva muito mais a qualidade dos grãos. Bom, e quais são aí as vantagens do silo bolsa? Diferentemente aí dos outros tipos de armazenamento, ele tem baixo investimento inicial e rápido retorno, ele gera aí uma redução aí dos custos de manuseio e transporte, a diminuição aí das perdas e desperdício, a possibilidade de manter os grãos armazenados à espera do momento mais favorável para a venda, não há necessidade de investimento em obras civis, aumento da lucratividade na hora da comercialização, independência dos fretes durante a colheita, né? Você não tem aquele rush de vendas, e baixo custo por tonelada armazenada. Conserva a qualidade e protege os grãos de agentes externos e de pragas, e a armazenagem segregada de grãos de acordo com sua qualidade comercial ou transgenia. Isso aqui, um ponto muito importante, essa questão da transgenia, se o produtor ou mesmo uma empresa, né, uma trading, que opera tanto grão transgênicos quanto grãos não GMO, ela pode segregar aí, né, utilizar esse silo bag para fazer essa separação desses dois produtos, porque é um tipo de produto que, se você tiver uma pequena contaminação, você pode já perder a carga de um navio, né? Então, a utilização do silo bolsa aí é muito importante para essa segregação também dos grãos. Bom, aqui a recomendação dos grãos é que eles sejam armazenados bem secos, com no máximo 14% de umidade. Os custos eles variam aí de 0,80 a 1,50 por saca, e a compra do plástico, né, dos bags, ela pode ser incluída no crédito de custeio dentro do plano safra, até 5% do limite por produtor. Aí aqui a gente tem uma tabela com os tempos de armazenagem e aí a umidade do grão aí para diferentes tipos de grão, tanto para soja quanto para milho, e o risco relacionado aí ao tempo de armazenagem,
Se a umidade estiver mais elevada, a gente vai tendo aí esse risco cada vez maior, né? Bom, e a, a gente começou trazendo essa reflexão no início desse módulo sobre qual era a função da armazenagem agrícola, né? Que a armazenagem é somente manter a qualidade. E aí, para a gente responder essa questão aí, eu trago aqui uma divisão de funções da armazenagem. Essa divisão ela foi apresentada pelo professor Biagi, da FEAGRE, né? Ele divide aí as funções da armazenagem em funções intrínsecas e extrínsecas. O que são essas funções intrínsecas? As funções intrínsecas, elas compreendem aí a conservação da qualidade e o controle de perdas. Já as funções extrínsecas, elas vão aí estar relacionadas ao auxílio às políticas de segurança alimentar. Pensem o caso do país enfrentar aí uma grande seca e ter uma redução drástica na produção de arroz, por exemplo, e a gente pode faltar o produto para consumo. Então, você ter aí estoques de passagem de uma safra para outra, né? Eles são muito importantes aí quando a gente está falando aí com relação a essas políticas de segurança alimentar. Além disso, o armazém ele auxilia, ele dá um suporte à comercialização. A gente fez algumas menções em slides anteriores e vai falar novamente mais à frente. Estoques reguladores, os estoques reguladores são uma função um pouco parecida com as políticas de segurança alimentar, de manter ali estoques de produtos mesmo, mas eles, além da questão de segurança alimentar, tem uma questão de controle da inflação, né? A gente viu aí há pouco tempo uma disparada do preço do arroz no mercado por conta da alta do dólar, e isso aí gerou com que os produtores de arroz exportassem o produto para fora do país, gerando aí um desbalanço, né, da demanda interna que a gente tem aqui do consumo do Brasil com o que foi exportado, e gerou uma alta muito grande aí do preço desse produto, né? Dos alimentos como um todo, que a gente teve aí nos últimos anos aí uma alta do milho também, das carnes, por conta da alta do milho e da soja. Isso tudo é impactado um pouco pelo dólar e algumas outras questões econômicas, né? E quando a gente tem aí bons estoques reguladores, a gente pode dar uma equilibrada nessa questão, né? E a logística de colheita e logística de transporte. A logística de colheita seria aí, novamente, equalização de fluxos. Pense aí que um produtor tem uma colhedeira que é capaz de colher 200 toneladas por dia, mas ele tem um único caminhão que transporta somente 40 toneladas. E se ele não tiver um armazém na fazenda e tiver que talvez viajar para um município vizinho distante, ele consegue fazer 2, 3 viagens num dia, e aí ele vai ter que ficar com a máquina parada, vai ter que parar a colheita em um determinado momento, ou deixar o grão jogado no chão, porque faltou essa equalização. Então, essa logística da colheita é muito importante aí a armazenagem. E por isso é importante a armazenagem em fazenda, né? Além disso, a gente tem também aí a logística de transporte. Essa logística de transporte é a logística que a gente comentou em vários slides anteriores aí da equalização do fluxo, tanto nos terminais de transbordo quanto nos portos. Bom, e aqui a gente falando sobre o suporte à comercialização, e também um pouco sobre a logística de transporte, a gente vai entender aqui um pouco da implicação da função adicional da armazenagem, né? A gente tem aí um cenário onde o preço do produto ele é sempre mais alto na entre-safra, quando você tem pouca oferta do produto. Aí, à medida que a colheita vai avançando, o preço vai caindo. E à medida também que a colheita avança e mais produto precisa ser transportado, você tem uma pressão sobre os sistemas logísticos, o que gera aí aumento dos valores de frete. Então, a gente tem aqui um escoamento concentrado ao final da safra, no momento onde a gente tem os menores preços do produto
e os maiores custos logísticos. Então, quando a gente tem armazéns, a gente sai desse gráfico da esquerda e vai para essa situação da direita aqui, onde a gente consegue fazer o alongamento do escoamento, porque aí o preço do produto volta a subir à medida que o tempo vai passando e o custo logístico também tem aí uma redução da pressão e o custo vai cair. Para a gente entender isso aqui, eu trouxe para exemplificar assim, um pouco mais um gráfico com o preço na Bolsa de Chicago, o preço no Brasil, esse Brasil aqui, a referência Brasil é o Porto de Paranaguá, e o preço em Minas Gerais, aqui a referência é a Praça de Uberlândia. E a gente tem a variação ao longo do ano. Vocês veem aqui os meses do ano e como que esse valor em reais por saca vai variando ao longo do ano. A gente tem aqui que no pico da safra, o preço no interior é menor do que o preço no porto, e a gente tem que esse preço no porto ele é bem menor do que o preço na Bolsa de Chicago. Só que quando a gente vai lá para entre safra, né, a gente tem aí uma inversão desse cenário. A gente passa a ter aí o preço da Bolsa menor do que o preço no interior, do que o preço lá em Uberlândia. Por quê? Porque você tem pouco produto naquele momento lá no interior. E aí a gente tem essa inversão. Então, se a gente tem um armazém que consegue segurar o produto daqui de março até aqui em agosto, você consegue ter um custo logístico menor e um preço de venda maior. Bom, e agora aqui para finalizar, a gente vai falar sobre a certificação de unidades armazenadoras. A certificação ela é obrigatória para todas as unidades armazenadoras que prestam serviço remunerado de armazenagem. Ou seja, o produtor vai lá depositar o serviço no armazém e paga pelo tempo que aquele grão fica armazenado, né? Paga pelos serviços de armazenagem. Então, o armazém que presta esse tipo de serviço, ele é obrigado a ter essa certificação. E essa certificação aí, ela exige requisitos técnicos operacionais, capacitação da mão de obra e documentação que comprova o manejo adotado aí pelo armazenador. Aí tem aqui a base legal, né, as leis que regem aí essa certificação. E aqui a localização dessas unidades armazenadoras certificadas. Essa foto aqui ela é de 2014, esse mapa, desculpa, é de 2014. A gente tem um número muito grande de armazéns pessoas jurídicas e apenas alguns desses armazéns, uma parte desses armazéns é certificado. Ou seja, uma grande parte ainda, porque o armazém que é pessoa jurídica, normalmente é um armazém prestador de serviço, né? Porque o produtor rural, ele não precisa abrir uma empresa. Por ser produtor rural, ele, pessoa física, é meio que equivalente a uma empresa. Então, normalmente, todos esses armazéns aqui, pessoa jurídica, eles deveriam ser certificados. E a gente tem esse atraso aí na certificação. Que em 2018, 6 milhões e 600 mil unidades armazenadoras no Brasil estavam aptas para certificação como pessoa jurídica. E apenas 2.048 unidades eram certificadas, o que era capaz aí de armazenar somente 41 milhões e 123 mil toneladas, né? Bom, aqui a bibliografia desse módulo, para se vocês quiserem consultar alguma coisa, e a bibliografia aí complementar e a bibliografia para a próxima aula. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.